Existe uma série que eu quero sugerir para vocês chamada American Gods. Nessa série eles retratam brevemente a disputa entre os velhos deuses e os deuses modernos. É bem interessante, vale a pena assistir. Mas eu quero trazer um deus moderno que eles mostram na série que faz bastante sentido se a gente for avaliar a forma como ele funciona ou ela funciona naquela série. Eles consideram a mídia como um deus moderno. Vamos avaliar o que significa isso, né? E o que tem a ver com o nosso signo de Gêmeos. Se Gêmeos fala da comunicação, da troca de informações, do aprendizado, de todo esse tipo de conteúdo que a gente ingere mentalmente, então a mídia ela pode ser considerada como regida por Gêmeos, né? Por Mercúrio. Se a gente está aprendendo e se a gente está obtendo informações a partir da mídia, então ela é regida por eles. Por que eles consideram a mídia como um deus moderno na série? Porque de fato, se a gente for parar para poder observar, a mídia tem um poder de controle social muito grande. Por quê, né? As informações que eles nos passam é escolhido por eles. Eles decidem o que vão nos mostrar sobre o que está acontecendo ou não no mundo. E o que que a gente vê, em sua maioria? Informações que causam medo, pânico, terror, sabe? Um medo da vida, um medo do crescimento, um medo de arriscar. Por quê? O que que a gente vê nos jornais, por exemplo? É só tragédia, é só os acontecimentos mais nefastos que acontecem pelo mundo afora. Mas deixar de mostrar isso seria a solução? Claro que não, né? Não precisa ser tão extremo assim. Se a gente não soubesse das más notícias, a gente também viveria num mundo muito fantasioso. Mas acontece aqui, entre as coisas ruins que são mostradas e as coisas boas, o que é ruim tem predominância. O que é ruim dá mais audiência, vamos colocar assim. Então, assim, as tragédias, as coisas horríveis que acontecem, corrupção, assassinato, roubo, tudo isso. E aí dá a impressão das pessoas que são movidas por essa deusa mídia, dá a impressão de que o mundo se resume apenas a isso. Mas será que é tudo tão ruim assim mesmo? Por isso que nessa série American Gods eles consideram a mídia como uma deusa vilã, vamos dizer assim. Porque é como se usasse o lado negativo do nosso deus Mercúrio, né? Vamos passar informações, mas essas informações que a gente vai passar são para o controle da população. São para causar medo, para ninguém pensar sozinho, para ninguém ter coragem de se arriscar, para as pessoas viverem acovardadas, porque o mundo é terrível, o mundo é mau. Será? Será que é apenas isso? Entende? Se a gente for pegar, por exemplo, 100% da programação que a mídia nos oferece, eu poderia dizer que 80 ou mais por cento é para falar de coisa negativa. E aí a gente vê o controle que a mídia tem sobre nós, por isso que ela é considerada quase uma deusa, né? Se a gente for olhar bem, é por aí mesmo. A gente vê o lado negativo de Mercúrio aparecendo aqui, o lado sombrio desse deus aparecendo aqui. Porque a gente está ali captando as informações que nos é oferecida, e se a pessoa não parar para poder pensar sozinha e buscar os conteúdos que ela quer aprender, ela fica à mercê do que é oferecido. E a gente tem a população, de forma geral, muito mais leiga na questão da busca, né, do aprendizado. Então é como uma criança vai aceitar o que os pais estão oferecendo. E é basicamente assim que a mídia funciona num sentido de controle, de opressão. Porque cá entre nós, será que é tudo tão horrível assim? Por que eles não mostram conquistas e não dão mais ênfase nesse lado bom da vida? Por que será? Mais uma vez, o sistema
aprisionando para poder ninguém pensar fora da caixa, porque senão, como eu disse, quem está no topo da pirâmide deixa de estar. Isso é uma questão um tanto profunda, né? Que a gente vai tratando aos poucos. Mas a mídia, a gente pode colocá-la relacionada ao elemento ar, e como a gente está falando da comunicação, a gente está falando de gêmeos. Então, será que é tudo tão ruim? Será que é tudo tão nefasto? Será que é tudo tão perigoso assim? Porque à medida que a gente passa a filtrar o que a gente aprende, o que a gente busca, o que a gente ingere a nível mental de aprendizado, a gente vê que o mundo sabe ser belo também. A gente consegue aprender coisas boas e de alguma forma ter um pouco mais de otimismo na vida. Porque se for depender da nossa mídia, dos nossos jornais, é só matança. E uma questão que eu quero trazer aqui também, para poder a gente continuar ilustrando Gêmeos e Mercúrio, é o seguinte. Geralmente a gente considera a inteligência como um teste de QI. O que eu quero dizer, né? Por exemplo, a pessoa é inteligente se ela tiver estudado muito os métodos científicos, seja de qual área ela tiver estudado. Então, se ela tem muito estudo, ela é considerada inteligente. Errado não tá, mas não é simples assim. Quando a gente fala desse conteúdo que a gente aprende, esses métodos científicos que a gente aprende nos cursos superiores, por exemplo, a gente está falando de um aprendizado a nível racional, certo? E o que tem a ver? O que eu quero dizer é que nosso lado racional e a nossa inteligência não são a mesma coisa. Quando a gente fala de gêmeos, a gente está falando da inteligência científica. O que significa? É o método de pensar linear. Isso aqui que está ligado a isso, que está ligado a isso, que leva a isso, que leva a isso. Então, uma coisa explica a outra, onde vai fazendo sentido, e toda uma teoria científica é construída para poder ser colocada em prática. Isso é a nossa ciência aceita pela comunidade global, certo? Porém, a gente não pode dizer que isso significa ser inteligente. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que sabe lidar com o seu lado emocional, sabe lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, e tem de alguma forma uma inteligência emocional. Pois é. Então, você saber lidar com suas emoções de forma inteligente, a gente deve considerar também como uma forma de inteligência. A mesma coisa, uma pessoa que sabe dançar, uma pessoa que sabe cantar, ela também tem uma inteligência, mas é uma inteligência corporal. Então a gente geralmente mistura a questão da racionalidade com a inteligência científica, porque está mais de acordo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa sabe escrever uma bela redação, quer dizer que ela é mais inteligente que uma pessoa que sabe fazer uma coreografia, por exemplo. Não dá para poder medir, porque são tipos de inteligência diferentes. Mas o que a gente tem como inteligência de forma geral é que o que é comprovado cientificamente é considerado a nossa inteligência. Mas isso tem muito a ver com a racionalidade, por exemplo. Se você lê muitos livros, você desenvolve a sua mente racional. Maravilha. Então, a mente racional é uma função que a gente tem, que isso tem a ver com Mercúrio, essa troca. Cada Mercúrio funciona de uma forma, lembra? Dependendo do signo que ele se encontra. Mas, dependendo também do signo em que ele se encontra, a gente vai entender como funciona melhor o tipo de inteligência daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa com Mercúrio no signo de fogo, a inteligência criativa ou intuitiva dela é muito maior. Então, às vezes, é uma pessoa que consegue ser espontânea e falar coisas inteligentes ali, sem necessariamente ter aquele método científico de que isso chegou até isso, que levou até aquilo. Uma pessoa com um Mercúrio no signo de Touro, igual a gente estava falando sobre Touro até pouco tempo, né? A pessoa vai ter uma facilidade maior em desenvolver a inteligência corporal, porque Touro é um signo voltado para o corpo. Então quer dizer que essa pessoa que tem a inteligência corporal mais desenvolvida seja
menos inteligente do que a pessoa que tem um PhD científico. Não dá para poder medir porque são inteligências diferentes. O que acontece é que o signo de Gêmeos e esse tipo de inteligência comprovada, a inteligência científica, de alguma forma no mundo que a gente vive, ela é mais valorizada, certo? A pessoa ela sabe o que está fazendo porque aquilo que ela está fazendo de alguma forma tem um objetivo de chegar em algum lugar em algum momento porque foi comprovado que dá para chegar lá. De alguma forma isso é mais valorizado do que uma pessoa que sabe fazer um desenho maravilhoso, por exemplo. Então, querendo ou não, à medida que a gente desenvolve o signo de Gêmeos, uma pessoa que tem essa capacidade dessa adaptação e desse desenvolvimento da inteligência científica, ela é mais aceita no mundo que a gente vive, no tipo de sistema que a gente vive. Mas é apenas um tipo de inteligência que é muito importante, né? Se já que o mundo gosta desse tipo de inteligência, vamos desenvolvê-la. Mas isso é apenas um dos signos. A gente tem mais 11 outros. A ideia é desenvolver e continuar desenvolvendo todos, certo? Então, em Gêmeos, a gente encontra o aprendizado, a gente encontra a mídia, que pode ser considerada uma deusa manipuladora. A gente encontra a inteligência científica, que é um método de inteligência, e a gente vê a diferença entre a mente racional e o significado real da palavra inteligência. Pois é, vamos continuar.